O vento arrastava a poeira pelo chão do celeiro velho. Um lampião balançava sozinho, projetando sombras tortas nas paredes de madeira podre. Então veio o gemido, baixo, abafado, desesperado. Aí é muito apertado. A mão tremeu antes de tocar, e quando tocou, tudo mudou. O fazendeiro empalideceu. Porque o que estava escondido ali não era apenas um segredo. Era uma sentença. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é João das Histórias, e hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então já resolve isso agora. E bora pro vídeo. A fazenda do Nonato ficava onde o Texas esquecia de ser civilizado. 41 anos de vida tinham ensinado ao fazendeiro que o silêncio do oeste escondia mais verdades do que mentiras, e que um homem que sabia escutar o vento também sabia quando algo estava errado. Naquela noite de setembro, quando a escuridão já tinha devorado o horizonte e as estrelas piscavam fracas no céu sem nuvens, Nonato terminou de trancar o gado no curral e se preparava para voltar para casa quando ouviu um gemido, baixo, sufocado, vindo do galpão velho que ele nem usava mais desde que o teto tinha começado a ceder. Não era gemido de animal ferido, era gemido de gente, de alguém segurando a dor entre os dentes. Nonato pegou o lampião que balançava no gancho da cerca, acendeu o pavio com mãos que ainda lembravam cada cicatriz de uma vida dura e caminhou devagar até o galpão. A porta rangeu quando ele empurrou, e a luz fraca invadiu o espaço cheio de teias de aranha, fardos de feno empilhados, ferramentas enferrujadas, esquecidas no canto. Foi ali, entre os fardos do fundo, que ele viu uma moça. Não podia ter mais que 25 anos, cabelo escuro grudado no rosto suado, vestido de algodão rasgado na altura do ombro, pés descalços cobertos de terra e arranhões. Ela estava encostada na parede de madeira, respirando rápido, os olhos arregalados de medo quando viu o fazendeiro se aproximando. Não me machuca!" Ela sussurrou, a voz fraca, quase sumindo no ar pesado. Nonato ergueu a mão livre, devagar, mostrando que não tinha intenção de fazer mal. "Eu não vou te machucar, moça, mas preciso saber o que você está fazendo aqui e quem te deixou nesse estado." Ela fechou os olhos, mordeu o lábio inferior e uma lágrima escorreu pelo rosto sujo de poeira. Então ela gemeu de novo, e dessa vez o som veio acompanhado de palavras que gelaram o sangue do fazendeiro. "Aí é muito apertado." Nonato franziu a testa, confuso, e se ajoelhou ao lado dela. A moça estava com uma das mãos pressionada contra o próprio corpo, na altura da cintura, onde o vestido estava mais rasgado ainda. Ela tremia inteira, e o fazendeiro percebeu que não era só de medo, era de dor, de algo que estava errado ali. "Deixa eu ver", ele disse, a voz firme, mas gentil. "Eu não vou te machucar, prometo." Ela hesitou, mas depois assentiu, os olhos ainda molhados. Nonato aproximou a mão, tocou de leve o tecido do vestido rasgado, e foi aí que sentiu algo duro, algo que não deveria estar ali, algo que não era parte dela. O coração dele disparou. Quando ele puxou o tecido para o lado com cuidado, revelando a pele machucada, o que ele viu fez o ar sumir dos seus pulmões. Amarrado na cintura dela, escondido embaixo do vestido, tinha um cinturão de couro grosso. E preso nesse cinturão, enfiado numa bolsa improvisada de pano sujo de sangue seco, tinha algo que brilhou na luz fraca do lampião. Ouro. Pepitas de ouro, moedas de ouro, um tesouro inteiro amarrado no corpo daquela moça como se fosse uma segunda pele. Nonato empalideceu. Não porque o ouro estava ali, mas porque ele conhecia aquele ouro.
Conhecia aquelas moedas. Elas tinham uma marca específica, gravada no metal. A marca do Barão Sullivan. O homem mais rico e mais perigoso de todo o condado. O homem que tinha comprado metade das terras do Texas com sangue e traição. O homem que ninguém ousava enfrentar. Meu Deus do céu! Nonato murmurou, os dedos tremendo enquanto tocava uma das moedas. De onde você tirou isso? A moça abriu os olhos, e pela primeira vez ele viu algo além do medo naquele olhar. Ele viu culpa, ele viu desespero, e ele viu a certeza de quem sabia que estava vivendo com os dias contados. Eu roubei, ela confessou, a voz sumindo quase no fim da frase. Eu roubei do Barão Sullivan, e agora ele está vindo atrás de mim. O silêncio que caiu naquele celeiro foi mais pesado que qualquer tempestade de poeira que já tinha passado por aquela fazenda. Nonato sentiu o estômago revirar. Sullivan não perdoava. Sullivan não negociava. Se alguém roubava dele, Sullivan mandava seus capangas caçarem a pessoa até os confins do inferno. E quando encontravam, o que restava não dava nem para enterrar direito. E agora aquela moça estava ali na fazenda dele, com o tesouro do barão amarrado na cintura, esperando a condenação chegar. Quantos homens ele mandou atrás de você? Nonato perguntou, a voz tensa. 3, ela respondeu, os olhos se enchendo de lágrimas de novo. 3 dos piores. O Calhoun, o Macedo e o Risco. Nonato fechou os olhos. Conhecia os 3. Calhoun era um caçador de recompensas que não trazia ninguém vivo. Macedo era um mexicano que tinha fama de torturar antes de acabar com a vida de quem caçava. E Risco era o pior de todos. Um homem que sorria enquanto trabalhava, que gostava do que fazia, que via cada perseguição como uma diversão pessoal. Se esses 3 estavam na cola dela, era questão de horas até chegarem ali. Por que você fez isso? Nonato perguntou, abrindo os olhos de novo e olhando para ela. Por que você roubou do Sullivan? A moça respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão suja e quando falou, a voz dela estava carregada de uma dor antiga, de um rancor que vinha de muito antes daquele roubo. Porque ele destruiu minha família, ela disse, as palavras saindo devagar, pesadas. Meu pai tinha uma terra pequena perto do rio. Sullivan queria aquela terra, ofereceu uma miséria. Meu pai recusou. Então Sullivan mandou os capangas dele queimarem tudo. Minha mãe estava dentro da casa. Ela não conseguiu sair. Meu pai tentou salvar ela. Mas quando chegou perto da porta, o telhado desabou. Eu vi tudo, eu tinha 13 anos. Fiquei sozinha. Sullivan ficou com a terra. E eu fiquei com nada. Nada além de ódio. Nonato sentiu a garganta apertar. Conhecia histórias assim. O Oeste era cheio delas. Homens poderosos esmagando os mais fracos. Famílias inteiras sendo apagadas para que um único nome pudesse crescer. Ele mesmo já tinha visto injustiças que faziam um homem perder a fé na humanidade. Mas ouvir aquilo ali, naquele momento, mexeu com algo dentro dele. Algo que ele achava que tinha enterrado faz tempo. O senso de justiça, a vontade de fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa certa podia custar tudo. E você achou que roubar dele ia consertar isso? Nonato perguntou, mas sem julgamento na voz. Só curiosidade. Eu achei que ia me fazer sentir melhor, ela respondeu, o olhar perdido no chão de terra batida. Mas só me fez sentir vazia. E agora eu vou partir por causa disso. E ninguém vai nem lembrar do meu nome. Nonato ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para a moça, olhou para o ouro, olhou para a escuridão além da porta do celeiro, onde sabia que a qualquer momento podia aparecer 3 homens montados, armados, prontos para ceifar a vida daquela garota sem pensar 2 vezes. E então ele tomou uma decisão. Uma decisão que ele sabia que podia acabar com ele, mas uma decisão que ele precisava tomar. Porque se não tomasse, o que restava da alma dele ia apodrecer junto com aquela fazenda esquecida. Qual é seu nome? Ele perguntou. Ela ergueu os olhos, surpresa. Clara, ela respondeu. Meu nome é Clara. Clara,
Nonato repetiu, assentindo devagar. Escuta aqui. Eu não sei se o que você fez tá certo ou errado. Mas eu sei que ninguém merece partir do jeito que o Sullivan faz as pessoas partirem. Então eu vou te ajudar. Vou esconder você. Vou proteger você. E se aqueles 3 aparecerem aqui, eu vou fazer o que for preciso para que eles não te encontrem. Clara arregalou os olhos, incrédula. Por quê? Ela sussurrou. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Nonato deu um meio sorriso triste, o tipo de sorriso que um homem dá quando lembra do próprio passado. Porque eu conheço o Sullivan, ele disse. E porque, se eu não fizer nada agora, eu vou passar o resto da minha vida sabendo que tive a chance de fazer a coisa certa. E deixei ela escapar. E isso, moça, é um peso que eu não quero carregar. Ele estendeu a mão para ela. Clara olhou para a mão. Depois olhou para o rosto do fazendeiro. E então, devagar, colocou a mão na dele. Nonato a ajudou a se levantar, segurando firme enquanto ela caminhava, mancando, ainda sentindo a dor do cinturão apertado na cintura. Ele a levou para fora do celeiro, atravessando a fazenda sob o manto de estrelas frias, até chegarem na casa. Abriu a porta, acendeu um lampião dentro e a fez sentar na cadeira de madeira perto da lareira apagada. Fica aqui, ele disse. Vou buscar água e comida, e depois a gente vai tirar esse ouro de você. Tratar esses ferimentos e pensar no que fazer a seguir. Clara assentiu, exausta, e Nonato saiu para buscar as coisas. Mas quando voltou, carregando uma bacia de água e um pedaço de pão, ele ouviu um som que todo homem do oeste aprendia a temer, o som de cascos de cavalos, 3 cavalos, vindo devagar pela estrada de terra que levava à fazenda. Nonato largou a bacia no chão, correu até a janela e viu as silhuetas se aproximando contra o horizonte escuro. 3 homens, montados, armados, vindo direto para ali. Nonato virou para Clara e viu o terror tomando conta do rosto dela de novo. Eles chegaram, ela sussurrou, a voz quebrando. Eles me encontraram. Nonato olhou para a porta, olhou para a janela, olhou para a moça, e então tomou a segunda decisão da noite. Uma decisão que ia mudar tudo. Ele foi até o armário, abriu a porta de madeira velha e pegou o que tinha guardado ali faz 15 anos. Um cinturão de couro com 2 coldres. E dentro dos coldres, 2 revólveres que ele jurou que nunca mais ia usar. Porque Nonato não era só um fazendeiro. Faz muito tempo, antes de comprar aquela terra, antes de tentar esquecer quem ele era, Nonato tinha outro nome. Um nome que ainda era sussurrado em salões sujos, que ainda fazia homens virarem a cabeça quando ouviam. Um nome que ele tinha enterrado junto com as pessoas que tinha ceifado. Mas agora, com 3 assassinos se aproximando da sua porta, Nonato sabia que ia ter que desenterrar aquele nome. E junto com ele, desenterrar o homem que ele tinha sido. Ele amarrou o cinturão na cintura, sentiu o peso familiar e olhou para Clara uma última vez. Fica aqui dentro, ele disse, a voz diferente agora, mais fria, mais calculada. E não sai, não importa o que você ouvir lá fora. E então Nonato saiu pela porta, fechou atrás de si e caminhou até o meio do terreiro, onde a poeira já estava subindo com a chegada dos 3 cavaleiros. A lua cheia iluminava a cena como se fosse um palco, e Nonato ficou ali, de pé, esperando. Os 3 homens pararam a alguns metros dele. Calhoun desceu do cavalo primeiro. Era um sujeito alto, magro, com cicatrizes pelo rosto e um chapéu preto que escondia metade do olhar. Macedo desceu em seguida, menor, atarracado, com bigode grosso e uma faca enorme presa no cinto. E por último desceu o Risco. Um homem de sorriso largo, olhos claros, quase bonito, se não fosse a maldade que irradiava de cada movimento. Boa noite, fazendeiro, Risco disse, o sorriso não saindo do rosto. Desculpa incomodar a essa hora. Mas a gente está procurando alguém. Uma moça. Cabelo escuro, vestido rasgado, você por acaso viu ela por aqui? Nonato não respondeu de imediato. Olhou para os 3, mediu as distâncias, calculou as chances, e então respondeu, a voz calma, firme, sem medo. Não vi moça nenhuma. Risco riu.
Foi uma risada baixa, desagradável que ecoou na noite silenciosa. É mesmo? Ele disse, dando um passo à frente, porque a gente rastreou ela até aqui, e o rastro dela some bem na porta da sua fazenda. Engraçado, né? Nonato não desviou o olhar. Eu disse que não vi moça nenhuma. O sorriso de risco começou a sumir. Calhoun cuspiu no chão, a mão já indo devagar para o coldre. Macedo girou a faca entre os dedos, um brilho perigoso nos olhos. Olha, amigo, Risco disse, a voz perdendo a falsa gentileza. Eu não sei quem você pensa que é, mas a gente não veio aqui para brincadeira. Aquela moça roubou do Barão Sullivan, e a gente vai levar ela de volta. Viva ou sem vida, tanto faz. Então você vai facilitar a vida de todo mundo e vai deixar a gente entrar aí dentro dessa casa. Ou a gente vai ter que entrar à força. E aí, fazendeiro, você vai acabar descobrindo que certas escolhas custam caro demais. Nonato respirou fundo. Sentiu a brisa noturna tocar seu rosto. Sentiu o peso dos revólveres na cintura. E então, pela primeira vez em 15 anos, ele deixou o passado voltar. Deixou o homem que ele tinha sido tomar o lugar do homem que ele tinha tentado ser. E quando falou, a voz saiu diferente. Saiu como a voz de alguém que já tinha enfrentado a sombra mais de uma vez e tinha sobrevivido para contar. Vocês conhecem um homem chamado Nonato Silva? Ele perguntou. Os três pararam, trocaram olhares, e pela primeira vez, Nonato viu algo que não esperava ver naqueles rostos. Ele viu dúvida, ele viu reconhecimento, e ele viu medo. Nonato Silva? Calhoun repetiu a voz tensa. O pistoleiro? O que ceifou 20 homens em Laredo? Esse mesmo, Nonato respondeu dando um passo à frente. E se vocês conhecem o nome, também conhecem a regra. Ninguém que saca primeiro contra mim, vive para sacar de novo. Então eu vou fazer uma oferta. Vocês dão meia volta, montam nesses cavalos e saem da minha propriedade, e eu finjo que nunca vi vocês. Mas se insistirem em entrar nessa casa, se tentarem levar aquela moça, então vamos ter um problema. E esse problema vai terminar com vocês três no chão, e eu ainda de pé. Escolham. O silêncio que caiu foi mais tenso que qualquer duelo. Risco olhou para os companheiros. Macedo soltou a faca. Calhoun tirou a mão do coldre. E depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, Risco deu um passo para trás, ergueu as mãos devagar e fez algo que raramente acontecia no oeste. Ele recuou. Tá bom, Nonato, ele disse. O sorriso voltando, mas dessa vez forçado. Você ganhou essa. Mas isso não acaba aqui. O barão vai saber. E quando ele souber, bom, aí nem o seu nome vai te proteger. Nonato não respondeu. Só ficou ali, de pé, até os três subirem nos cavalos, virarem e desaparecerem na escuridão da estrada. Só quando o som dos cascos sumiu completamente é que ele finalmente relaxou os ombros, soltou o ar que estava prendendo e voltou para dentro da casa. Clara estava na mesma cadeira, as mãos tapando a boca, os olhos arregalados. O que você fez? Ela perguntou incrédula. Eu comprei tempo. Nonato respondeu, fechando a porta e trancando. Mas eles vão voltar, e quando voltarem vão trazer mais gente. O Sullivan não vai deixar isso passar. Então a gente tem uma noite para decidir o que fazer com você, com esse ouro, e com o futuro que ainda resta para os dois. Mas enquanto ele falava, uma pergunta ficou pairando no ar, sem resposta, pesada como chumbo. Se o Barão Sullivan ia mesmo mandar mais homens, quantos ele ia mandar? E se Nonato, mesmo sendo quem era, ia conseguir proteger Clara quando o inferno desabasse de vez sobre aquela fazenda perdida no meio do nada? Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular. O botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. O amanhecer chegou devagar sobre a fazenda do Nonato, trazendo com ele uma luz dourada que não combinava com o peso que pairava no ar. Clara tinha dormido poucas horas, deitada no único quarto da casa, enquanto o fazendeiro passava a noite inteira acordado, sentado na varanda, com os revólveres no colo, os ouvidos atentos a qualquer som que viesse da estrada.
Mas nada veio. Só o canto dos pássaros. Só o vento morno do Texas arrastando a poeira. E Nonato sabia que aquilo não era sinal de paz. Era sinal de que a tempestade ainda estava se formando, ganhando força antes de desabar. Quando Clara saiu da casa, já vestindo uma roupa limpa que Nonato tinha encontrado no fundo de um baú, o cinturão de ouro ainda amarrado na cintura por baixo do tecido, ela encontrou o fazendeiro limpando os revólveres com um pano velho, os movimentos precisos, quase rituais. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou e pela primeira vez desde que se conheceram, Clara viu algo diferente naquele olhar. Não era mais só gentileza, era determinação. Era a certeza de alguém que tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. Dormiu bem? Ele perguntou, guardando um dos revólveres de volta no coldre. Como alguém consegue dormir bem sabendo que pode partir a qualquer momento? Ela respondeu, sentando na beirada da varanda. Você ficou aqui a noite toda? Alguém precisava ficar, Nonato disse, dando de ombros. E eu já fiquei acordado por piores motivos. Clara ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte, para o sol que subia lento, tingindo o céu de vermelho e laranja. Então ela falou, a voz baixa, carregada de culpa. Você não precisa fazer isso, sabe? Você não me deve nada. Eu que enfiei você nessa confusão. Se você quiser me entregar para eles, eu vou entender. Não vou te julgar. Talvez seja até melhor assim. Pelo menos você fica vivo. Nonato parou de limpar o revólver e olhou para ela. Estudou o rosto dela, a exaustão, o medo, mas também a resignação. E foi ali que ele percebeu algo. Clara não estava só correndo do Sullivan. Ela estava correndo de si mesma, do peso de tudo que tinha perdido, da culpa de ter roubado, da sensação de que nada mais importava, porque no fundo ela já tinha se condenado faz tempo. Você sabe quantos anos eu tenho, Clara? Nonato perguntou, desviando o assunto. Ela franziu a testa, confusa. Não sei. 40? 45? 41, ele corrigiu. 41 anos vivendo nesse oeste maldito. E sabe o que eu aprendi? Aprendi que a gente sempre tem uma escolha. Sempre. Pode não parecer. Pode parecer que está tudo perdido, que o caminho só leva para um lugar. Mas sempre tem uma escolha. E eu escolhi te ajudar. Não porque você me deve alguma coisa. Não porque eu acho que você está certa. Mas porque eu também já estive no lugar onde você está agora. Já estive tão perdido que achei que a única saída era deixar tudo acabar. E alguém me ajudou. Alguém me deu uma chance quando eu não merecia. Então agora é a minha vez de fazer o mesmo. Entendeu? Clara sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Assentiu devagar, sem conseguir falar. Nonato voltou a guardar o segundo revólver e se levantou, esticando as costas cansadas. E bom, ele disse, mudando o tom para algo mais prático. Então vamos parar de perder tempo pensando em desistir e vamos pensar em como sobreviver. Porque uma coisa eu garanto. O Sullivan não vai mandar só 3 homens dessa vez. Ele vai mandar um exército. E a gente precisa estar pronto. Pronto como? O Clara perguntou, levantando também. Nós somos só 2. E você, por mais perigoso que seja, é um homem só. Como a gente vai enfrentar um exército? Nonato olhou para ela e um meio sorriso surgiu no canto da boca. A gente não vai enfrentar, ele disse. A gente vai usar a cabeça. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse ouro de você. Clara piscou surpresa. Tirar? Mas é por causa desse ouro que eles estão atrás de mim. Exatamente, Nonato concordou. Então, se a gente devolver o ouro para o Sullivan, ele não tem mais motivo para te caçar. Devolver? Clara quase gritou incrédula. Você tá louco? Esse ouro é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu consegui tirar dele depois de tudo que ele tirou de mim. E o que você vai fazer com esse ouro, Clara? Nonato rebateu, a voz firme, mas não agressiva. Vai gastar? Vai comprar uma terra? Vai viver feliz sabendo que tem um homem como o Sullivan atrás de você pro resto da vida? Ou vai morrer segurando esse ouro, achando que valeu a pena?
Clara abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram, porque ela sabia que ele tinha razão. O ouro não ia trazer a família dela de volta, não ia apagar o que tinha acontecido, não ia mudar nada, só ia fazer dela uma fugitiva eterna. E no fundo ela já sabia disso, só não queria admitir. Então o que você sugere? Ela perguntou, a voz cansada. Sugiro que a gente devolva o ouro, Nonato disse. Mas não de graça, a gente devolve, mas com uma condição. Sullivan deixa você em paz, para sempre. E se ele tentar quebrar o acordo, aí sim a gente usa tudo que a gente tem para acabar com ele. E você acha que ele vai aceitar? Acho que ele é um homem de negócios, Nonato respondeu. E homens de negócios sabem quando vale a pena negociar. Se a alternativa é perder mais homens tentando te caçar, ou recuperar o ouro sem perder nada, qual você acha que ele vai escolher? Clara ficou em silêncio, pensando. Fazia sentido, mas também significava abrir mão da única coisa que ela tinha conseguido tirar do homem que tinha destruído sua vida. Era uma derrota. Era admitir que Sullivan tinha ganhado de novo, mas também era a única chance de sair viva daquilo. E no final das contas, viver era mais importante do que vingança. Tá bom, ela concordou, respirando fundo. Vamos devolver o ouro, mas como a gente vai fazer isso? Você acha que a gente consegue chegar até o Sullivan sem ser ceifado no caminho? Não vamos até ele, Nonato disse. Ele vai vir até a gente. E quando vier, a gente vai estar pronto para negociar. Foi nesse momento que o som veio. Um som que fez o sangue de ambos congelar. Cascos de cavalos. Muitos cascos. Vindo rápido pela estrada. Nonato correu até a beira da varanda, Clara atrás dele, e os dois viram. Não eram 3 cavaleiros dessa vez. Eram 10. 10 homens montados, armados até os dentes, levantando uma nuvem de poeira enquanto galopavam direto para a fazenda. E na frente de todos, montado em um cavalo negro como a noite, vinha um homem que Clara reconheceu na mesma hora. Alto, de terno escuro mesmo no calor do Texas, chapéu de abas largas, e um olhar frio que parecia capaz de congelar o sol. O barão Sullivan em pessoa. Ele veio... Clara sussurrou, a voz tremendo. Ele veio pessoalmente. Nonato apertou os punhos, mas não desviou o olhar. Sabia que aquilo era mais do que uma simples caçada. Sullivan não saía da mansão dele para caçar ninguém. Se ele estava ali, era porque aquilo tinha virado pessoal. Era porque o orgulho dele tinha sido ferido. E homens orgulhosos eram mais perigosos que homens gananciosos. Os 10 cavaleiros pararam a poucos metros da varanda, formando uma linha perfeita, cada um com a mão perto do coldre, prontos para sacar ao menor sinal. Sullivan desceu do cavalo com movimentos calculados, ajeitou o paletó e caminhou devagar até ficar frente a frente com Nonato. Ele era mais velho do que parecia de longe. Devia ter uns 60 anos, mas os olhos eram os de alguém que tinha visto e feito coisas que a maioria dos homens só ouvia em pesadelos. Ele parou, tirou o chapéu e falou. A voz era grave, controlada, quase educada. Nonato Silva, ele disse, como se estivesse cumprimentando um velho conhecido. Ouvi falar de você. Ouvi dizer que você é um homem de palavra, um homem de honra. Por isso, vim pessoalmente, porque acredito que homens de honra podem resolver problemas sem derramamento de sangue. Nonato não respondeu de imediato, só observou, mediu cada palavra, cada gesto, e percebeu que Sullivan estava jogando um jogo perigoso, onde cada frase era uma armadilha. O que o senhor quer, Sullivan? Nonato perguntou sem rodeios. Sullivan sorriu. Foi um sorriso fino, sem calor. Eu quero o que é meu, ele disse. A moça aí atrás de você roubou algo que me pertence. Eu quero de volta. Simples assim. E se eu disser que ela não tem mais o que você procura? Sullivan inclinou a cabeça, o sorriso sumindo. Aí eu diria que você está mentindo, porque meus homens rastrearam ela até aqui. E ela não teve tempo de esconder o ouro em nenhum outro lugar. Então ele está com ela, ou com você, e eu vou levar de volta, de um jeito ou de outro. E se a gente devolver o ouro? Nonato disse, dando um passo à frente.
Mas com uma condição. Sullivan arqueou uma sobrancelha, interessado. Que tipo de condição? Você deixa a moça em paz, Nonato respondeu. Para sempre. Ela devolve o ouro. Você pega o que é seu. E todo mundo segue com a vida, sem perseguição, sem vingança, sem mais sangue. Os homens atrás de Sullivan trocaram olhares. Alguns riram baixinho, mas Sullivan não riu. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em Nonato, como se estivesse avaliando não só a proposta, mas o homem que estava fazendo a proposta. Então ele falou, você está me pedindo para perdoar alguém que me roubou? Tô pedindo para você fazer negócio. Nonato corrigiu. Você é um homem de negócios. Sabe que nem sempre a vingança compensa. Sabe que às vezes é melhor recuperar o que se perdeu do que gastar mais tempo e recursos perseguindo algo que pode não dar em nada. Então aceita a oferta, pega o ouro e deixa a moça viver. Sullivan ficou em silêncio de novo. Depois olhou para Clara, que estava parada atrás de Nonato, tremendo, mas sem desviar o olhar. Ele estudou o rosto dela, e então, para surpresa de todos, ele assentiu. Tá bom, ele disse, eu aceito, mas com uma condição minha. Nonato franziu a testa. Que condição? Sullivan deu um passo mais perto, baixando a voz, mas ainda alto o suficiente para que Clara ouvisse. A moça me devolve o ouro, eu deixo ela viver. Mas você, Nonato, vai trabalhar para mim. 3 meses. 3 meses fazendo o que eu mandar, sem perguntas, sem recusar. E depois disso, a gente encerra as contas. Todo mundo sai vivo, todo mundo sai quitado. Nonato sentiu o estômago revirar. Sullivan não estava só propondo um acordo, estava propondo uma armadilha, porque trabalhar para ele significava fazer as coisas sujas que Sullivan não queria fazer com as próprias mãos. Significava virar capanga. Significava sujar as mãos com o sangue de inocentes. Significava se tornar exatamente o tipo de homem que Nonato tinha jurado nunca mais ser. Não, Nonato disse sem hesitar. Sullivan suspirou, como se esperasse aquela resposta. Então não temos acordo, ele disse, e, virando as costas e começando a caminhar de volta para o cavalo. E se não temos acordo, meus homens vão entrar nessa casa, vão pegar o ouro, e vão levar a moça, e você, Nonato, vai ter que decidir se vale a pena partir por alguém que você conheceu ontem. Nonato não pensou 2 vezes. Sua mão foi direto para o coldre. Sacou o revólver com uma velocidade que fez até os homens de Sullivan recuarem, e apontou direto para a cabeça do barão. Sullivan parou, virou devagar, e pela primeira vez, Nonato viu algo além da confiança naquele olhar. Ele viu surpresa e um lampejo de medo. Ninguém entra nessa casa, Nonato disse. A voz gelada. Ninguém encosta nela. E se você tentar, eu juro que você não sai vivo daqui, Sullivan. Não importa quantos homens você trouxe. Você vai cair primeiro. Os 10 homens atrás de Sullivan já tinham as mãos nos coldres prontos para sacar. Mas Sullivan ergueu a mão, impedindo que fizessem qualquer movimento. Ele olhou para Nonato. Olhou para o revólver e então fez algo inesperado. Ele sorriu, um sorriso genuíno, quase admirado. Você tem coragem, Silva, ele disse. Vou te dar isso, mas coragem não paga conta e não protege ninguém quando os números estão contra você. Então vou fazer uma última oferta. Você me dá o ouro agora, e eu vou embora, sem tocar na moça, sem tocar em você. Mas se eu tiver que voltar aqui uma 3ª vez, aí não vai ter negociação, vai ter guerra. E guerra, meu amigo, sempre acaba com corpos no chão. Nonato manteve o revólver apontado, mas sabia que Sullivan tinha razão. Não tinha como vencer 10 homens de uma vez. Não tinha como proteger Clara se virassem uma guerra ali mesmo. Então ele olhou para trás, encontrou os olhos de Clara e viu neles algo que não esperava. Ele viu confiança, ele viu gratidão e ele viu aceitação. Clara assentiu devagar, como se dissesse, tá tudo bem, faz o que você acha certo. Nonato respirou fundo e abaixou o revólver. Clara, ele chamou sem tirar os olhos de Sullivan, traz o ouro.
Clara entrou na casa e alguns segundos depois voltou, segurando o cinturão de couro com as pepitas e moedas. Caminhou até a beirada da varanda e jogou o cinturão no chão, na frente de Sullivan. O barão olhou para o ouro, olhou para Clara, e então se abaixou, pegou o cinturão, examinou rapidamente e assentiu satisfeito. Prazer fazer negócios com vocês, ele disse, subindo de volta no cavalo. E Nonato, se eu fosse você, rezaria para que nossos caminhos nunca se cruzem de novo, porque da próxima vez eu não vou ser tão generoso. E com isso, Sullivan virou o cavalo, fez um sinal para os homens e todos partiram de volta pela estrada, levantando a mesma nuvem de poeira que tinham trazido. Nonato e Clara ficaram ali em silêncio, até o som dos cascos sumir completamente. E foi só então que Clara desabou, as pernas falhando, sentando no chão da varanda, enquanto as lágrimas finalmente escorriam sem controle. Acabou, ela sussurrou. Acabou mesmo? Nonato guardou o revólver e se ajoelhou ao lado dela. Acabou, ele confirmou. Você está livre, Clara. Ele não vai voltar, não agora que tem o que queria. Mas enquanto ele dizia isso, uma dúvida martelou na cabeça dele. Sullivan tinha aceitado rápido demais, tinha saído fácil demais, e homens como Sullivan nunca faziam nada sem um motivo oculto. O que ele estava planejando? E mais importante, será que Nonato tinha mesmo protegido Clara, ou tinha apenas comprado mais tempo antes que a tempestade real começasse? Falta pouco para o final, mas antes, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Um clique seu faz toda a diferença para esse canal crescer. Bora pro desfecho? 3 semanas se passaram desde o dia em que o barão Sullivan tinha saído da fazenda de Nonato, levando o ouro e deixando Clara viva. 3 semanas que pareciam uma vida inteira. Clara tinha ficado ali na fazenda, ajudando no que podia, cozinhando, cuidando dos animais, tentando se acostumar com a sensação estranha de estar viva quando tinha certeza de que ia partir. E Nonato, por sua vez, tinha voltado à rotina de sempre, mas com uma diferença. Não estava mais sozinho, e aquilo mudava tudo. Eles conversavam pouco no começo, só o necessário, mas aos poucos as palavras foram vindo. Clara contou mais sobre a família que tinha perdido, sobre a mãe que amava cantar enquanto cozinhava, sobre o pai que trabalhava duro, mas sempre arranjava tempo para ensinar ela a ler, sobre a casa simples perto do rio, onde ela tinha sido feliz antes que tudo desmoronasse. E Nonato, por sua vez, contou sobre o passado dele, sobre os anos como pistoleiro, sobre os homens que tinha ceifado, sobre a culpa que carregava, sobre a decisão de largar tudo e tentar se redimir vivendo uma vida simples, longe da violência. Mas também sobre a solidão que vinha com essa escolha. A solidão de ser um homem sem família, sem passado, sem futuro. E foi ali, naquelas conversas na varanda sob o céu estrelado do Texas, que algo começou a crescer entre eles. Não era só gratidão, não era só companheirismo, era algo mais profundo. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam toda vez que os olhares se cruzavam, toda vez que as mãos se roçavam sem querer, toda vez que o silêncio entre eles parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia. Mas a paz não durou, porque no 22º dia, quando o sol já tinha se posto e a noite cobria a fazenda como um manto escuro, um cavaleiro solitário apareceu na estrada. Nonato viu primeiro. Estava na varanda, fumando um cigarro barato, quando o som dos cascos chegou. Um cavalo só, vindo devagar. E quando a figura ficou visível sob a luz da lua, Nonato reconheceu. Era um dos homens de Sullivan, não um dos piores, mas também não um inocente. Era o mensageiro, o homem que Sullivan mandava quando queria falar sem aparecer pessoalmente. O cavaleiro parou a alguns metros da casa. Desceu e caminhou até a varanda. Nonato não se moveu, só esperou. O homem tirou o chapéu, limpou o suor da testa e falou. Nonato Silva? Eu mesmo. Tenho uma mensagem do barão Sullivan. Nonato jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Fala.
O homem hesitou, como se não quisesse entregar a mensagem, mas não tinha escolha. Tirou um papel dobrado do bolso e estendeu. Nonato pegou, abriu e leu. As palavras eram curtas, diretas, e gelaram seu sangue. Nonato, preciso de você. Tem um trabalho que só você pode fazer. Se recusar, a moça paga o preço. Você tem 3 dias. Venha até a minha propriedade, sozinho. Ou eu mando alguém buscar ela. E dessa vez não vai ter negociação. Sullivan. Nonato amassou o papel na mão, o maxilar travado. Clara tinha saído da casa ao ouvir a conversa e estava ao lado dele agora, lendo por cima do ombro. Quando terminou, ela empalideceu. Ele não vai deixar a gente em paz, ela sussurrou. Não. Nonato concordou, a voz rouca. Ele nunca teve intenção de deixar. O mensageiro já estava montando de volta no cavalo. 3 dias, Silva, ele repetiu. O barão espera você lá. E então partiu, desaparecendo na escuridão. Nonato ficou ali, de pé, o papel amassado ainda na mão, a raiva fervendo dentro dele. Tinha sido idiota. Tinha acreditado que Sullivan ia honrar o acordo. Tinha acreditado que devolver o ouro seria suficiente. Mas agora via a verdade. Sullivan nunca tinha esquecido. Nunca tinha perdoado. Só tinha esperado o momento certo para apertar de novo. E agora, Nonato estava encurralado. Se fosse, ia ter que fazer o trabalho sujo do barão. Se não fosse, Clara ia pagar. Não tinha saída. Não tinha escolha. Mas então Clara colocou a mão no ombro dele, e quando ele olhou para ela, viu algo diferente naquele olhar. Não era medo, era determinação. Não vai, ela disse firme. Clara, se eu não for, se você for, ele vai te usar, vai te transformar no que você não quer ser, e depois vai te descartar. Você sabe disso. Homens como Sullivan nunca soltam ninguém. Ele vai te prender para sempre. Então não vai. A gente encontra outro jeito. Que outro jeito? Nonato perguntou, a frustração vazando na voz. Ele tem homens, ele tem dinheiro, ele tem poder. E a gente não tem nada. A gente tem algo que ele nunca vai ter. Clara respondeu, segurando o rosto dele com as 2 mãos e forçando ele a olhar nos olhos dela. A gente tem o que é certo. E isso, Nonato, vale mais do que qualquer exército. Nonato queria acreditar. Queria acreditar que fazer a coisa certa era suficiente. Mas tinha vivido tempo demais no Oeste para acreditar em contos de fada. No Oeste, quem tinha mais armas ganhava. Quem tinha mais homens sobrevivia. E quem tentava fazer a coisa certa geralmente acabava enterrado antes dos 40. Mas então ele olhou para Clara, realmente olhou, e viu tudo que ela representava. A coragem de enfrentar o impossível. A força de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. A esperança de que ainda existia bondade num mundo que tentava esmagar qualquer traço de humanidade. E foi ali, naquele momento, que Nonato tomou a decisão final. A decisão que ia definir não só o futuro dele, mas de Clara também. Ele não ia se entregar para o Sullivan, não ia se tornar capanga, não ia deixar o barão destruir mais uma vida. Ele ia fazer algo que ninguém esperava. Ele ia atacar primeiro. Eu tenho uma cidade a 2 dias daqui, Nonato disse, soltando o rosto dela e voltando para dentro da casa. Chama Red Canyon. Lá tem um xerife de verdade, não um corrupto comprado pelo Sullivan. Se a gente conseguir chegar lá, conseguir contar a história, mostrar as provas do que Sullivan faz, talvez a gente consiga fazer a lei prender ele, ou pelo menos fazer pressão suficiente para que ele deixe a gente em paz. Clara entrou atrás dele. Você acha que isso vai funcionar? Não sei, Nonato admitiu, pegando um saco de couro e começando a encher com comida, água, munição. Mas é a única chance que a gente tem. Porque se ficarmos aqui esperando, a gente vai perder. Então a gente vai até Red Canyon. A gente fala com o xerife. E a gente reza para que isso seja suficiente. E se não for? Nonato parou, olhou para ela e pela primeira vez em semanas, sorriu. Foi um sorriso triste, mas honesto. Aí a gente improvisa, ele disse. Mas juntos,
Clara assentiu, e os dois passaram o resto da noite se preparando. Pegaram os cavalos, encheram os alforjes. Nonato limpou os revólveres mais uma vez, conferiu a munição, vestiu o cinturão, e quando o sol começou a raiar no horizonte, iluminando a fazenda com tons de laranja e vermelho, eles montaram e partiram. Deixaram para trás a única coisa que Nonato tinha no mundo, mas levaram consigo algo mais importante. Levaram esperança. A viagem foi longa e difícil. Cruzaram desertos que queimavam sob o sol impiedoso. Atravessaram cânions onde o vento uivava como alma penada. Pararam poucas vezes, só o necessário para descansar os cavalos e dormir algumas horas. E durante todo o caminho, Nonato ficou atento, procurando sinais de perseguição, procurando homens de Sullivan, mas nada apareceu. E quanto mais avançavam, mais ele começava a acreditar que talvez, só talvez, eles conseguissem chegar em Red Canyon antes que Sullivan descobrisse o plano. Mas no segundo dia, quando já estavam a poucas horas da cidade, viram fumaça subindo no horizonte. Fumaça preta, espessa, que só podia significar uma coisa: fogo. Nonato e Clara trocaram olhares e esporearam os cavalos, galopando em direção à fumaça. E quando chegaram ao topo da última colina, antes de Red Canyon, viram a cena que fez o coração dos dois congelar. A cidade estava queimando, as casas, os estabelecimentos, o salão, tudo em chamas. E no meio da rua principal, montados em cavalos, estavam 10 homens. Os mesmos 10 homens que tinham ido na fazenda de Nonato semanas atrás. E no centro de todos, montado no cavalo negro, estava o barão Sullivan. Nonato puxou as rédeas, parando o cavalo. Clara fez o mesmo, a respiração acelerada, os olhos arregalados de horror. Ele sabia, ela sussurrou. Ele sabia que a gente ia vir para cá. Não é possível, Nonato murmurou, mas no fundo sabia que era. Sullivan sempre esteve um passo à frente. Sempre soube o que Nonato ia fazer, porque homens como Sullivan não chegavam onde chegavam sendo burros. Chegavam sendo implacáveis, sendo calculistas, sendo monstros. Sullivan viu os dois no topo da colina e acenou, como se estivesse cumprimentando velhos amigos. Então gritou, a voz ecoando no vale: Nonato Silva, já que você não veio até mim, eu vim até você. E como você pode ver, eu não gosto de ser contrariado. Desce aí, vamos conversar. Nonato olhou para Clara. Fica aqui, ele disse. Não, ela rebateu. A gente vai junto, ou não vai. Nonato queria discutir. Queria mandar ela embora, para longe, para segurança, mas sabia que não adiantaria. Clara não ia deixar ele enfrentar aquilo sozinho. Então assentiu, e os dois desceram a colina juntos, lado a lado, até pararem na frente de Sullivan e seus homens. O barão desceu do cavalo, ajeitou o paletó e caminhou até ficar frente a frente com Nonato. Você é teimoso, Silva, Sullivan disse balançando a cabeça com falsa decepção. Eu te dei uma chance de resolver isso sem violência. Mas você escolheu o caminho difícil. Então agora eu vou te dar uma última chance. Você vem comigo, trabalha para mim, faz o que eu mandar e a moça vive. Ou você se recusa e eu coloco fogo nela também, igual coloquei nessa cidade. Escolhe. Nonato olhou ao redor, viu as chamas, viu os corpos de pessoas inocentes caídos na rua, viu a destruição, e foi naquele momento que algo dentro dele quebrou. Não era medo, não era desespero, era clareza, a clareza de que Sullivan nunca ia parar, de que não importava o que Nonato fizesse, o barão sempre ia encontrar um jeito de causar mais sofrimento. E a única maneira de acabar com aquilo era acabar com Sullivan, para sempre. Não, Nonato disse, a voz calma, fria, definitiva. Sullivan arqueou uma sobrancelha. Não, não. Nonato repetiu. Eu não vou trabalhar para você. Não vou deixar você usar a vida dela contra mim. E não vou deixar você continuar destruindo tudo que toca. Então, aqui vai minha oferta.
Você me enfrenta, só eu e você. Um duelo. Se você ganhar, faz o que quiser com ela, comigo, com quem quiser. Mas se eu ganhar, você some. Deixa todo mundo em paz. E se seus homens tentarem interferir, eu juro que vou ceifar você antes de cair. Os homens de Sullivan riram, mas Sullivan não riu. Ele estudou Nonato. E então, surpreendentemente, assentiu. Tá bom, ele disse. Eu aceito. Mas só porque eu quero ver o olhar no seu rosto quando você perceber que não pode me vencer. Sullivan virou, caminhou 20 passos e virou de novo. Nonato fez o mesmo, caminhando na direção oposta. Os 10 homens se afastaram, formando um círculo. Clara ficou do lado de fora, as mãos tapando a boca, as lágrimas já escorrendo. O vento parou, o fogo crepitava ao fundo, e ali, no meio daquela cidade em chamas, 2 homens se preparavam para um duelo que ia decidir tudo. Quando você quiser, Sullivan disse, a mão pairando sobre o coldre. Nonato respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo. Pensou em tudo que tinha vivido, em todos os erros, em todas as chances perdidas. E pensou em Clara, em tudo que ela representava, em tudo que ele queria proteger. E quando abriu os olhos de novo, sabia o que precisava fazer. O mundo pareceu desacelerar. Sullivan moveu a mão para o coldre. Nonato moveu a dele também. 2 estalos rasgaram o ar. 2 armas foram sacadas. 2 tiros foram disparados. E por um momento, pareceu que o tempo tinha congelado. Então Sullivan deu um passo para trás, depois outro, e caiu de joelhos, a mão no peito, o sangue escorrendo entre os dedos. Ele olhou para Nonato, os olhos arregalados de choque, e tentou falar, mas só conseguiu tossir sangue. E então caiu para o lado, sem vida. Nonato ainda estava de pé, o revólver fumegante na mão, o coração batendo forte. Havia acertado, havia vencido. Os homens de Sullivan ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Sem o barão, eles não tinham ordens. Sem ordens, não tinham motivo para lutar. E aos poucos, um por um, eles começaram a montar nos cavalos e partir, deixando o corpo do patrão ali. Na poeira, Clara correu até Nonato, jogou os braços ao redor dele e desabou. Ele largou o revólver, abraçou ela de volta e finalmente permitiu que o peso de tudo que tinha acontecido caísse sobre ele. Mas dessa vez não estava sozinho. Tinha alguém ali, alguém que entendia, alguém que se importava. Acabou, ela sussurrou, a voz quebrada. Acabou mesmo dessa vez. Acabou, Nonato concordou, segurando ela mais forte. E foi assim, sob o céu tingido de vermelho pelo fogo e pelo pôr do sol, que 2 corações feridos encontraram paz. A cidade de Red Canyon seria reconstruída, as vidas perdidas seriam lembradas. E Nonato e Clara voltariam para a fazenda, mas não voltariam como fugitivos, voltariam como sobreviventes, como pessoas que tinham enfrentado o pior que o Oeste podia oferecer e tinham saído do outro lado, ainda de pé, ainda respirando, ainda acreditando que o amanhã podia ser melhor que o ontem. Meses depois, a fazenda tinha ganho vida nova. Clara tinha plantado flores no jardim. Nonato tinha consertado o teto do celeiro. E toda noite os 2 se sentavam na varanda, olhando para o horizonte, conversando sobre o futuro. Um futuro que agora parecia possível. Um futuro que não era só sobrevivência, mas também esperança. E amor. E foi ali, naquela varanda sob o céu estrelado do Texas, que Nonato finalmente entendeu. Não importava quantas vezes um homem caía. Não importava quantos erros tinha cometido. O que importava era se levantar. Era limpar a poeira. Era escolher fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa certa parecia impossível. Porque no final, a redenção não vinha de esquecer o passado. Vinha de construir algo melhor com o tempo que ainda restava. E naquele rancho perdido no meio do deserto, Nonato e Clara tinham encontrado o que achavam que tinham perdido para sempre. Um lar, uma família, e a certeza de que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce de novo, trazendo luz
para quem teve coragem de continuar caminhando. Porque no oeste, onde o sol queima a terra e a justiça ainda é feita com as próprias mãos, sempre vai ter gente tentando esmagar os mais fracos. Mas também sempre vai ter gente como Nonato, gente que escolhe proteger, não destruir. Gente que escolhe amor, não ódio. Gente que prova que, mesmo num mundo duro e cruel, ainda existe bondade, ainda existe honra e ainda existe esperança. E essa, no fim das contas, é a história mais importante que o Oeste tem para contar. A história de que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando parece que tudo está perdido, porque enquanto ainda houver um coração batendo, enquanto ainda houver uma alma acreditando, sempre haverá uma chance de redenção.